Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo novo do canal Caminhando com Deus. Eu me chamo Antônio Cícero e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais uma mensagem a respeito da Palavra de Deus. A palavra que é o caminho, a verdade e a vida, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, tá? Se você é novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se. E você que é inscrito e você que acabou de se inscrever, deixa o like, comenta e compartilhem os nossos vídeos. Deixem também sugestões aí que eu posso estar trazendo novos vídeos para responder as sugestões e as dúvidas de vocês, tá bom? Muito bem, pessoal. No vídeo passado nós falamos a respeito de 2 Samuel, capítulo 12, onde o profeta Natan repreende Davi a respeito do seu pecado, de adultério com a mulher de Urias, Batseba. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito das consequências causadas por esse ato abominável de Davi aos olhos do Senhor, que trouxe não só graves consequências para a vida pessoal de Davi, como também para sua descendência até os dias atuais. Bom, meus queridos, mas antes de nós começarmos, eu quero trazer aqui para vocês duas reflexões a respeito de dois trechos, ou seja, duas passagens que se encontram na palavra ou na Bíblia, como vocês queiram chamar, certo? A primeira passagem se encontra nos seguintes livros: Mateus 27:38, Marcos 15:27 e João 19:18. Tá bom? Então, diz assim o primeiro trecho. No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 38, diz assim: Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E um dos ladrões caçoava de Jesus, dizendo: Por que não salva-te a ti e a nós? E o outro disse: Você não teme a Deus, nem na hora da sua morte? Este prudente ainda disse assim: Jesus Cristo, quando chegar no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus respondeu: Lhe asseguro que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus amigos, esta é a primeira reflexão que eu trouxe para vocês. Que Jesus perdoou o ladrão na cruz, mas não tirou dela. Existe um princípio na lei da semeadura. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Se plantares o mal, vai colheres o mal. E se plantares o bem, vai colheres o bem. Pessoal, e o segundo trecho da segunda reflexão, semelhante ao da primeira, diz assim, em Mateus 14:28. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Jesus disse: Venha. E ele foi. Imediatamente sentiu, porém, a força do vento e ficou com medo e começou a afundar. Logo gritou socorro. Senhor, socorro! E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Vejam bem, meus queridos, Pedro só afundou nas águas porque parou de olhar para Jesus e estava com a sua fé abalada por estar em um lugar desconfortável. Em meio à tempestade, às vezes olhamos tanto para os nossos problemas que esquecemos daquele que pode resolver todos eles. Está na hora de olharmos somente para Deus e esquecermos este mundo. Desse modo, pessoal, finalizamos aqui as reflexões e vamos continuar com a pregação da palavra a respeito das consequências do ato de Davi, sobre o seu pecado com a esposa de Urias, Batseba, tá bom? Nesse sentido, meus queridos, abram a Bíblia de vocês em 2 Samuel, capítulo 12. O título diz assim: A morte do filho de Davi e Batseba. Então, o Senhor fez com que o filho de Davi e a mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada naqueles dias. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada. Uma semana depois, a criança morreu, e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu?
Ele poderá fazer alguma loucura? Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: A criança morreu? E eles responderam: Morreu sim. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe serviram. Aí os seus oficiais disseram: Nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi, enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não o deixar morrer. Mas agora que ele está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca mais voltará para mim. Muito bem, meus irmãos, para concluirmos o vídeo de hoje, nós podemos tirar 3 ensinamentos das palavras que foram aqui pregadas hoje. O primeiro ensinamento é: não devemos, em hipótese alguma, tentar contra o nosso Deus. Não é porque Ele perdoa todos os nossos pecados que nós vamos ter prazer em fazê-los. O segundo é: as consequências de um pecado são muito graves. Vejam bem o exemplo de Davi. Ele teve que carregar 2 mortes nas suas costas, a morte de seu filho e a morte do soldado Urias. E o terceiro e último ensinamento, mas não menos importante, é sobre jejuar. Davi jejuou enquanto seu filho estava vivo. Ou seja, ele fez muitas orações, ele se arrependeu do pecado que ele cometeu, buscou a Deus. Portanto, meus amigos, nós vemos aqui que Deus é muito justo e ele fez justiça contra Davi. Davi orou muitas e muitas vezes, pedindo a Deus para que poupasse o seu filho. Mas Deus não atendeu às orações de Davi, não porque Deus é ruim ou injusto, mas porque Deus quer o arrependimento de verdade das pessoas. E muitas vezes nós devemos sim carregar as cicatrizes dos nossos pecados, para nós sabermos que não devemos cometer esses erros, porque Deus, Ele castiga sim quando nós merecemos. E Ele abençoa sim, também quando nós o procuramos. Pessoal, e Davi conhecia a palavra. Vejam bem, ele sabia que a morte do filho dele era apenas a morte física, ou seja, o espírito, o fôlego de vida soprado por Deus, que Deus deu para o filho de Davi, voltou para Deus. E Davi ainda diz, quando está conversando com o profeta Natan, que a vida dele, Davi, deveria ser tirada, e não a do filho dele, porque foi Davi que errou, e não o seu filho. Mas Deus, Ele quer justiça contra quem cometeu o ato. Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que Deus abençoe cada um de vocês e recebam a palavra de Deus, porque ela salva.